pessoal, começamos essa semana mais uma lição, mais um trimestre e agora com um novo tema. Nós temos aqui a lição da Escola Sabatina desse trimestre. O tema da lição é Fazendo Amigos para Deus. O assunto da lição é a pregação do Evangelho, a evangelização, o discipulado, cumprir a comissão de Cristo, de ir ao mundo e fazer discípulos em nome de Jesus. Então, nós estudamos durante o trimestre passado sobre a interpretação das Escrituras e agora vamos colocar em prática, vamos aprender como colocar em prática o Evangelho, como levar o Evangelho às pessoas. Porque o Evangelho não foi feito para ficar guardado aqui, para a gente absorver e fazer sentido só para a nossa vida. Nós temos que compartilhar esse Evangelho. Sem o compartilhamento, o Evangelho é vão. Então, a lição desse trimestre aqui, eu não fiz essa apresentação na lição passada, mas nessa lição eu quero apresentar o autor da lição, o pastor Mark Finley. Mark Finley é um evangelista internacional. Ele foi vice-presidente da Associação Geral entre 2005 e 2010. Para quem não sabe o que é que Associação Geral é essa que eu estou falando, eu me refiro à Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É a instância que organiza a igreja no mundo todo. Então ele foi vice-presidente da Associação Geral e hoje ele é assistente do presidente da Associação Geral. O pastor Mark Finley, ele é casado com a sua esposa, chama Ernestina, ele tem 3 filhos e 5 netos. Então ele eu vou deixar na descrição do vídeo aí um vídeo de pregação do pastor Mark Finley. A pregação é até dublada, porque o material dele chegou até aqui também, foi televisionado, então foi feita a dublagem para que as pessoas pudessem ter mais facilidade de absorver a pregação dele. Então é uma pessoa muito carismática, ele realmente consegue explanar bem de forma simples a palavra de Deus e alcançar muitas pessoas. O trabalho dele no mundo todo tem feito um resultado, tem surtido um resultado excelente. Ele tem levado a luz do Evangelho para muitas pessoas. E nesse trimestre nós temos aqui o privilégio de ter esse material preparado por ele. E conforme a gente vai lendo, a gente percebe que é ele falando, porque é o método dele de ensinar a palavra de Deus. Então ele usa figuras, usa comparações assim muito interessantes que nos levam à reflexão e são ilustrações simples, mas de grande resultado. Então vamos lá. O tema da lição dessa semana é por que testemunhar? Por que eu tenho que apresentar o Evangelho para outras pessoas? Por que eu tenho que levar Cristo para outras pessoas? Então o tema da lição é esse. E o primeiro tópico da lição vem falando assim sobre... O tema do primeiro tópico é oferecendo oportunidade de salvação. Nós temos que levar o Evangelho ao mundo. O verso de Tiago 5, 19 e 20 diz o seguinte: Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, por que eu tenho que testemunhar? Eu tenho que testemunhar porque eu preciso levar a salvação para outros. Quando o texto de Tiago fala de alguém que se desviou do caminho, mas aqui ele é aplicado não só para aqueles que conhecem a verdade e se desviam, mas como também para aqueles que nunca conheceram a verdade, que estão nas trevas, sem o conhecimento do Evangelho. Então, para esses eu tenho que levar o Evangelho também. E quando eu faço isso, se eu consigo desviar, se a pregação do Evangelho que eu apresento consegue desviar essa pessoa do seu mau caminho, então o texto declara que eu salvei essa pessoa da morte. E os pecados uma multidão de pecados dessa pessoa foi coberto. Coberto em que sentido? O que significa essa linguagem? O cobrir aqui não significa esconder, colocar por debaixo dos panos, não. Não é isso, não é esse o sentido bíblico. O cobrir aqui é o mesmo que o apagar, é o fazer desaparecer, tornar a pessoa como se justa, como se ela nunca tivesse pecado.
Não quer dizer que ela não peque mais, não é isso. Mas Deus a considera justa. Quando a pessoa aceita Jesus como seu salvador pessoal, né, pela pregação do Evangelho, nos céus, nas cortes celestiais, o Filho apresenta o grande argumento da salvação, que é o seu sangue. Então, assim, Pai, aqui está o meu sangue. Eu morri por essa pessoa. Essa pessoa que aceita agora a minha morte na cruz, ela tem o direito agora de estar aqui entre nós, né? Então Deus, por causa do seu filho, por causa dos méritos e da morte expiatória do filho, ele aceita aquele pecador como se ele não fosse um pecador, como se ele nunca tivesse cometido pecado. Ele é considerado justo, embora ele não seja ainda. Então, esse é um primeiro passo da salvação. O momento em que você aceita Jesus e os seus pecados são perdoados. Então, cobrir a multidão de pecados significa que uma multidão de pecados foram perdoados. Deus perdoou o pecador. É nesse sentido que ele cobre os pecados. É lógico que agora começa um novo processo na vida dessa pessoa que aceitou o Evangelho. Ela vai ter que, por meio da palavra de Deus também, ela vai ter que ir vencendo seus defeitos de caráter, e isso tudo com a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo trabalhando na vida dessa pessoa e ela vai ser uma nova criatura. Então esse é o processo. A salvação ela acontece em dois momentos. Primeiro a pessoa é justificada e depois ela é santificada. E naquele dia, quando Jesus voltar nos nuvens dos céus, ela será glorificada. Essa é a fase final. Bom, o tópico seguinte traz o seguinte tema: o que agrada a Jesus? O pastor Mark Filho, como eu falei, ele gosta de fazer comparações, ele traz umas questões para a gente, e eu achei bem interessante essa. Eu vou ler então o que ele escreveu aqui na lição. Ele começa assim, ele começa perguntando. Ele começa falando assim: olha, você no seu dia a dia, quando alguém te pergunta como vai você, como é que você está, e se você está bem, você declara assim: eu estou bem, graças a Deus, né, eu estou feliz, né, eu tive um dia bom de trabalho e tal. Então você responde isso. Agora o Mark Filho ele faz a seguinte indagação aqui no texto: e se você fizesse essas perguntas a Deus? Deus, como vai seu dia? Que tipo de resposta você receberia? Possivelmente seria assim: meu dia foi extremamente difícil. Lágrimas encheram meus olhos nos diversos campos de refugiados repletos de crianças com frio, famintas e chorosas. Andei pelas ruas das cidades mais movimentadas do mundo e chorei com os sem teto e os necessitados. Meu coração se entristece por mulheres abusadas e crianças assustadas vendidas como escravas sexuais. Testemunhei a destruição causada pela guerra, os efeitos devastadores de desastres naturais e a dolorosa agonia de doenças mortais e debilitantes. E se você perguntasse ao Senhor: meu Deus, há algo que traga alegria ao seu coração? Existe algo que o faça cantar? Né? Quem responde essa questão é a própria palavra de Deus. Será que existe algo que possa encher o coração do Senhor de alegria diante de tanta tristeza que existe no mundo? Né? O questionamento que o pastor levanta aqui, ele é totalmente plausível, ele é totalmente consistente, ele é um questionamento justo. O mundo anda triste, anda em trevas, pessoas sofrendo, né? E isso tudo traz tristeza para o coração de Deus também. Então, existe algo que possa trazer alegria? Então, a gente vai ler um texto que fala sobre isso. Né? Lucas capítulo 15, versos 6 e 7 diz assim: e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa é a parábola da ovelha perdida. Né? Quando a ovelha é encontrada, a ovelha que representa o pecador que se perdeu, que se desviou do caminho, ou aquele que nunca esteve no caminho, quando ele é resgatado, quando ele é salvo, há alegria no céu. Então, se existe uma coisa que enche o coração do Criador de alegria, é quando um impenitente se converte, quando um transviado, quando
uma pessoa que ignora a salvação, uma pessoa que vive em trevas, encontra o Evangelho, encontra Cristo e se converte e abandona o seu mau caminho. O céu inteiro, não é só o Pai, o céu inteiro irrompe em cânticos de louvor, né? Eles se alegram, existe festa no céu. Então, há coisas no mundo que entristecem a Deus. E o que podemos fazer para alegrar o coração de Deus? Pregar o Evangelho para que pessoas sejam salvas. Então, você quer trazer alegria ao Senhor? Pregue o Evangelho, converta pessoas. Né? Pode ser que algumas delas não queiram ouvir, pode ser que algumas delas não aceitem a verdade, mas muitas aceitarão, pode ter certeza. E o céu vai se alegrar com essas que aceitaram. Né? O próximo tópico da lição, ela vem trazendo o seguinte tema: crescendo por meio da doação. Então, o Mark Finley usa a figura aqui do Mar Morto. Né? O Mar Morto, ele marca a altitude mais baixa da Terra. A 423 metros abaixo do nível do mar, ele é considerado o mar mais baixo do mundo. O Rio Jordão flui do Mar da Galileia e serpenteia através do Vale do Jordão até terminar no Mar Morto. Então, o Mar Morto ele recebe água do Rio Jordão, mas ele não... Ele retém toda aquela água ali, aquela água depois evapora, e a salinidade daquela água é muito grande, a ponto de não ter nem vida naquele mar ali. Não tem peixes, só tem algumas bactérias, alguns seres microscópicos ali que conseguem viver numa água tão salinizada. Então é um mar assim que não tem a serventia como o mar da Galileia, onde os pescadores, né, conseguem retirar alimento para a sua sobrevivência. É um mar que não serve a ninguém. Né? Na comparação aqui, é lógico, serve para essas bactérias. E ele também tem seus efeitos medicinais ali, serve como suas águas são, de certa forma, medicinais. Então, tem uma certa serventia, mas na comparação do pastor aqui, é um mar que não serve, porque não traz vida, não fornece alimento, como o mar da Galileia. Ele não doa nada para ninguém. Né? O mar da Galileia doa o Rio Jordão para o Mar Morto, mas o morto não doa nada para ninguém e por isso ele não tem vida, ele é morto. A comparação é a seguinte: o cristão que retém o Evangelho, retém todas as águas que ele recebe, né, como as águas do Jordão que caem sobre o Mar Morto, e não devolve isso para ninguém, ou seja, a água que sai dele, que flui dele, não serve para ninguém beber, se dessa pessoa que recebe essa água não sai nenhum fruto que beneficie, não sai nenhum cheiro de vida, então para que serve essa pessoa? É um empecilho, na verdade, para o reino de Deus. Ela não está vivendo realmente o Evangelho. O verdadeiro convertido tem uma experiência diferente, e a palavra de Deus declara isso. É dito assim, lá em João, capítulo 7, 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, quem crê em Jesus é um manancial natural de água. A água que ele recebe, a água da vida que ele recebe de Cristo, que é o próprio Cristo, flui também para os outros, como água viva, como aquela rocha no deserto, quando jorrou água para que todo o povo de Israel pudesse beber. Ele saciou a sede de toda aquela multidão. Então, o verdadeiro cristão, que recebe as águas de Cristo, ele não é como um mar morto. Ele consegue doar, ele doa vida para as outras pessoas. Então, o segredo para que você seja também um grande evangelista, para que nós todos sejamos grandes evangelistas, é sorver a água que vem de Cristo, e nós conseguimos isso por meio da leitura do Evangelho, da comunhão com Deus pelo estudo da palavra e da oração e da comunhão ali com os irmãos. Por meio disso, eu absorvo as águas de Cristo e depois me transformo em fontes de água viva. Né? De mim flui naturalmente. Eu não preciso nem forçar isso aí. O desejo de pregar o Evangelho é tão grande que sai naturalmente. Você prega para todo mundo, você fala de Cristo e de Deus para todos. Né? Então é nesse sentido que nós crescemos por meio da doação. O tópico seguinte traz o seguinte tema: fidelidade
ao mandamento de Cristo. Qual é o mandamento de Cristo? Lá em Marcos 16,15, Jesus disse o seguinte: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Por que temos que fazer isso? Lá em 1 de Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4, o apóstolo Paulo declara que Deus deseja que todos sejam salvos, todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O objetivo de Deus é esse. Então Deus ele não entregou o evangelho à sua igreja aqui para um ou outro ser salvo, né? Existe a crença da predestinação diz isso, de que alguns foram escolhidos para a salvação e outros para a perdição. Não tem sentido esse tipo de coisa. E não é isso que a palavra de Deus declara. A palavra de Deus fala que Deus deseja que todos sejam salvos. Nem todos serão, mas os que não serão salvos não serão porque não aceitaram o evangelho, né? Porque não deram ouvidos. Mas o propósito do evangelho é que o evangelho seja pregado a todos para que todos sejam salvos, né? Por isso nós recebemos a comissão: ide e pregar o evangelho a todo mundo. Lá em Isaías 49:6 é declarado assim: também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. É Deus falando para os seus filhos, né, os filhos de Israel, a descendência de Jacó. Lá em Atos, Paulo e Barnabé vão interpretar esse texto da seguinte forma: porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Ele pega o mesmo texto de Isaías e aplica agora para a igreja, ensinando para a igreja, que é o Israel espiritual, é a continuação do Israel do Antigo Testamento, o Israel judaico, né? Os descendentes reais de Jacó, que o evangelho seja pregado, a salvação do evangelho seja levada até os confins da terra. O plano de Deus sempre foi esse, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Esse evangelho, essa salvação deveria ser levada a todo o planeta. Para que todos sejam salvos. Esse é o mandamento de Cristo. O tópico final aqui vem nos dando assim o segredo para que a gente possa realizar esse trabalho aí, né? Existe uma forma correta de se fazer essa atividade. Motivados pelo amor, né? Segunda de Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, é declarado assim: porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. É o amor de Cristo que nos faz viver essa realidade. É o amor de Cristo que nos leva, né? Constranger aqui no sentido de instar, impulsionar, controlar e motivar grandemente. É o que nos motiva. O amor de Cristo nos motiva. Então, o que me faz levar o evangelho para outras pessoas? É o amor que eu sinto por elas. A pessoa que é realmente convertida, ela ama os outros, né? Ela ama o inimigo, né? Ela tem aquele vizinho que atormentou ela a vida toda. Quando ela aceita o evangelho, agora ela ama aquele vizinho também. Ela não odeia mais aquele vizinho. Ela tinha um parente que ela não aguentava, um cunhado, né? Né? Algumas pessoas não se dão bem com alguns parentes que tem em sua família. Não, o verdadeiro convertido agora ama todos esses. E ele deseja, ele tem vontade de alcançar essas pessoas. Ele tem os seus amigos ali no trabalho, e tem aqueles também que não são muito seus amigos, né? São pessoas ali que estão ali, na verdade, para atrapalhar até a sua caminhada profissional. Mas agora ele ama, ele já amava os seus amigos ali, e ele vai pregar o evangelho para eles também, mas ama também os seus inimigos, seus oponentes. Ele deseja levar o evangelho para eles, porque sabe que Jesus morreu por eles. O que vai impulsionar a vida do cristão, a pregação do evangelho, e que vai fazer com que a pessoa tenha êxito na pregação, é o amor, né? A escritora Ellen White declara o seguinte, no livro O Lar Adventista, na página 425: o amor deve residir no coração. O cristão verdadeiro age pelo profundo amor ao Mestre. Do amor a Cristo brota o interesse abnegado por seus irmãos. Então, aquele que ama a Cristo, ama a todos, né? O amor é o segredo do Evangelho. O amor é a chave para que o Evangelho tenha isso, né? Jesus
Ele nos amou primeiro, Deus nos amou primeiro, e amou tanto, Deus nos ama tanto, que entregou todo o céu na pessoa do seu Filho, para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tivessem vida eterna. Olha só, quantos não perecessem? E Jesus foi entregue para que todos, né, que crescem nele, não perecessem, mas chegassem à vida eterna. Por isso temos que pregar. Tantos quantos aceitarem, tantos quantos abraçarem Jesus como Salvador pessoal, serão salvos. Serão salvos. Né? Essa é uma certeza, é uma garantia, uma promessa da palavra de Deus. Então você, ouvinte, estudante aí da palavra de Deus, né, medite bem nas palavras e nos conselhos dessa lição. Estudar a palavra de Deus é muito bom, mas não pode ficar guardado. Eu tenho que pregar o evangelho a outros. Então, saia aí do seu lugar, saia aí da sua zona de conforto, vá atrás daqueles que estão ali perto de você e faça o seu trabalho. Né? Um trabalho que vai trazer muitas bênçãos para os outros e muitas bênçãos para você também, porque aquele que prega o evangelho cresce na graça, né? E se aproxima cada vez mais do Criador. Que Deus abençoe todos vocês, tenham um ótimo estudo aí da palavra de Deus e que o Espírito Santo continue com vocês aí, atuando na vida de vocês, fazendo que vocês, usando vocês todos e usando a nós todos como instrumentos para levar o seu evangelho ao mundo.